Pessoal, olá. Não sabia que estava entrando numa espécie de enrascada, no bom sentido, porque rendeu bastante anunciar a publicação dessa obra revisada, né, dos escritos do Freud. Né? E por que eu falo que de algum jeito é uma enrascada boa? Né? Porque em função de um comentário que eu acabei recebendo, na melhor das intenções, por sinal, isso que é legal de ter esse canal, ter aberto Histórias da Psicanálise, eu vou preencher seguramente esse canal com muita informação bacana, né? E na promessa, isso eu particularmente gosto, né, de muito da história da psicanálise, da história do Freud, os meandros da formação no movimento psicanalítico. Né? E agora a gente está diante de uma coisa que é muito legal, né, mas está absolutamente mal noticiado, a ponto da gente aqui estar figurando seguramente como talvez um dos primeiros que está tocando nesse tema com alguma profundidade. E eu vou explicar por quê. Inclusive, né, que eu me adiantei ontem dizendo que essa versão dos 24 volumes eles seriam publicados em 2026 e 2027, e eu busquei isso, inclusive na fala do editor, tem uma matéria dele explicando isso, que foi o que eu veiculei. Né? Só que uma pessoa ontem, então, no melhor dos sentidos, ela comentou que já está circulando pela Europa e América do Norte esses 24 volumes. Né? E aí, enfim, eu vou buscar a resposta para essa história toda, né? Porque não foi falta de informação. O que eu descubro? Falta de informação. Né? Então, é muito difícil achar material sobre esse evento, que para os psicanalistas é muito legal, por sinal. Os comentários que estão sendo feitos fora do país, para quem teve a chance de acessar esse material, é muito bacana também. E eu, naturalmente, que não vou entrar nisso para não estragar a festa de ninguém, para não fomentar mais discussão. Eu acho que é legal a gente não adiantar e colocar a resposta que os outros já entenderam, né? Mas deixar que vocês descubram naturalmente, né? A única coisa que eu estou absolutamente certo é que ninguém vai ler isso antes de 2026 e 2027. Né? Embora esses livros já foram lançados, e olha que interessante, em junho do ano passado, né? Foi lançado mundialmente em junho do ano passado. Vocês ficaram sabendo disso? Alguma sociedade falou disso? Algum centro pequeno de estudo de psicanálise falou disso? Não. Vocês viram algum psicanalista de mídia, desses que tem um público gigante, falar sobre isso? Não. E é um evento muito, muito legal. Né? Recomendo novamente a palestra que o editor deu, né? Que foi veiculado no Museu Sigmund Freud de Viena. Né? 1h48 por ali de palestra. Né? Mas enfim, já que nós estamos nesse movimento de vanguarda, de inaugurar, né, esse assunto com alguma profundidade, deixa eu trazer para vocês o que eu descobri. O ano de 2024 foi escolhido propositalmente para essa publicação. Só que esse projeto de fazer essa revisão ela já dura pelo menos 30 anos, desde os anos 1990, que esse editor, chamado Mark Sohn, ele já está às voltas com esse projeto. Então, de 1990 até 2024, né, já se tem trabalhado esse processo então de tradução direto do alemão, né, para esses novos 24 volumes, que vão estar apoiados, né, nesse volume cientificizado, né, encabeçado pelo James Strachey, a partir de 1953. Né. Por que 2024? Foi o ano escolhido. E isso também não está vinculado em lugar nenhum, isso é conclusão minha, que é fácil de entender. Né? 2024 marca o centenário da primeira vez em que os escritos do Freud começaram a ser publicados no formato de obra completa. Então, em 1924, nós tivemos a publicação, a organização de uma série de escritos, não todos. A gente sabe que o Freud produziu até 39, pelo menos, que tiveram textos que saíram depois da morte dele. Mas 1924 marca, então, o início da organização dos escritos e a publicação de vários volumes, se eu não me engano, 14, que compunham as obras completas do Freud. Com o tempo, com os pós-escritos, esses volumes foram ganhando corpo. Né? Então, de 1924, a gente tem lá o começo, 2024, o centenário dessas obras absolutamente completas. E aí eu falei ontem em 60 textos. O que nós temos? 56 textos.
em formato de artigo, inclusive alguma vai abordar ali homossexualidade, contracepção, tem a posição do Freud em relação a esses temas, crítica aos americanos, que na época não podia fazer, agora, um século depois, tranquilo, né? Tem ouvido para isso, né? E cartas, né? Então esse material, uma parte dele também já está traduzido, uma outra parte é inédita. Então eu acho que especialmente esses textos são legais para a gente ter acesso, né? Então a gente tem o centenário em 2024, por isso que foi escolhido o ano passado. Agora, por que nós não estamos sabendo disso? E por que lá fora, inclusive, não se está falando muito disso? Eu fui atrás de artigos hoje, de resenhas, encontrei uma ou outra, né? A Associação de Psicanálise Americana, que é uma entidade super conhecida, a gente tem muita produção, né, de trabalhos, de artigos em psicanálise lá. Eu encontrei um ou dois artigos no máximo, uma ou duas resenhas no máximo, desde o ano passado até agora. Aqui no Brasil, e olha que complicado, e por outro lado bonito, porque eu acho que nós estamos inaugurando aqui um campo de conversa, né? Que se vocês já tiveram acesso a isso em outro lugar, com outras pessoas, tragam para a gente saber quem foi que deu esse spoiler, quem já abordou o assunto com profundidade, né? Porque eu encontrei apenas duas citações em textos nos últimos 10 anos, dado que esse projeto, como eu estou falando, ele vem desde os anos 90, né? Então eu reduzi a minha pesquisa, né, para os últimos 10 anos e fui atrás de uma série de periódicos. Encontrei duas citações, né, em periódicos de importância. Encontrei uma outra num blog, né, que é legal, bacana também a posição da pessoa, né, e um outro que é também uma outra citação numa revista, uma coisa mais simples, né. O que é legal? Instituto Sede Sapiense, onde eu fiz minha formação, né, eles carregam um trabalho de produção em psicanálise muito interessante e não à toa saiu ali, né. Ali a gente tem uma citação que antecipava, no ano passado, outubro, dezembro, por ali, saiu essa citação, né, que também não é um artigo construído em cima, com profundidade. Eu estou até pensando em escrever, porque agora eu estou a par de uma série de dados, recolhi uma série de materiais, né, estou pensando em resenhar, embora estou às voltas com, né, terminar esse... hoje, inclusive, terminei aqui a correção desse trabalho, ia falar isso na sequência, né, mas hoje terminei a revisão e devolvi para a editora 3 ou 4 vírgulas e vai precisar arrumar e tal. Então no começo da semana que vem nós vamos ter esse trabalho pronto, né? E aí sim, data de divulgação, né? Que eu espero que vocês também possam ir acompanhando, vai ser muito legal, né? Mas enfim, o Sede Sapiense, olha que legal, a primeira instituição de formação de psicanalistas no Brasil, fora as sociedades. Então o SEDES, ele tem uma posição de destaque no cenário nacional. Quem conhece o Sede Sapiense em São Paulo, né, a Madre Teresa, enfim, o que foi o Sede Sapiense na ditadura militar, né, como ela trabalha em função de democracia, é um lugar incrível historicamente falando, e não é à toa que ali foi berço da psicanálise, para muitos psicanalistas que não podiam adentrar a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, que é um órgão maravilhoso, todo mundo sabe, né, mas com um rigor, na época, anos 60, tá? Né, com um rigor para a formação, que não era acessível, era um negócio muito difícil, cheio de regras, difícil de cumprir, e o SEDES veio com uma outra proposta, né, e ajudou seguramente a democratizar a psicanálise, né, e o acesso à psicanálise no Brasil. Eu me beneficiei, inclusive, né, dessa formação maravilhosa. Qualquer dia eu venho falar do SEDES para quem tiver curiosidade, né? Em todo caso, o SEDES tem lá suas revistas, tem 2 departamentos de psicanálise lá dentro, uma delas publicou então essa citação, as obras revisadas completas aí, né, isso no final do ano passado, né? Jornal Brasileiro de Psicanálise, né, Revista Brasileira de Psicanálise, aliás, né, também ali tem um parágrafo, né, nos últimos 10 anos que cita, em 2023, se eu não me engano, a ideia de se ter uma obra revisada. Então, de novo, essa história ela é muito interessante. Começou em 1924, termina em 2024, né? Mas ainda é absolutamente mal propagado. A gente teve 2 grandes palestras de divulgação, querendo ou não ainda é recente, né? Ficamos sabendo de anteontem de uma dessas palestras, né? A outra foi dada em julho do ano passado, né? Um pouco depois que lançou oficialmente o livro, né? Então ainda é um assunto que a gente vai poder abordar muito mais. Eu vou atrás de mais informações e vou trazer para vocês, só para não deixar o vídeo muito longo, tá?
Então, de qualquer forma, obrigado por acompanhar e obrigado pela interação, né? Muita gente falando palavras de reforço, palavras de carinho, dizendo que gosta do que está sendo feito aqui. É que realmente não tenho tempo de me dedicar exclusivamente a isso. Eu sou um clínico, sou alguém que, enfim, gosta muito de história, da psicanálise, né? Então vou compartilhar o máximo de coisa que a gente puder aqui, tá? Obrigado aí por acompanhar e na sequência eu vou voltando com o assunto agora como tudo finalmente começou.